Tá bom. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque em todas as coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor que nos amou, Pai, que nos tem abençoado, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos encheu do seu ânimo, até aqui o Senhor nos deu força. Amém, Pai. Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Queremos ter o coração agradecido, um coração grato, Senhor Deus, e eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos, Pai, por estarem bem, com saúde, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor continue mantendo, Senhor Deus, o seu lar, a sua casa, a sua família, levando sustento, Pai, abençoando, Pai, na obra, no trabalho das suas mãos, Pai, que venham ser abençoados, Pai, que eles venham ser testemunhos, Senhor Deus, nesse momento de crise, no momento difícil, Pai, que eles venham ser voz profética, Senhor Deus, aonde eles estiverem, aleluia, Pai, que eles venham se lembrar sempre que tem um Deus de cuidado, um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus de poder, um Deus que está em todo lugar, olhando, contemplando tudo que está acontecendo ao nosso meio, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão, Pai, e eu abençoo esse momento, entregamos, Pai, esse culto ao Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Hoje eu vou ler Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Glória a Deus. Estamos passando por um momento de seca, acredito, né? Com toda essa situação, né? Nós, os lares confinados, mas a nossa esperança é o Senhor. Que a sua esperança você não se desanime nessa esperança, porque Deus ele já nos deu essa estratégia ao nosso ministério, como o Alexandre já falou, alguns outros cultos. Foi algo muito propício ao que a gente está vivendo, né? Enfrentando. Eu creio que Deus já sabia, né? Deus já tinha tudo planejado e Deus deu essa estratégia para que a gente firmasse a nossa esperança no Senhor. Então a gente sempre profetiza, a gente declara que a nossa esperança é o Senhor. Que Deus abençoe vocês, que seja um culto abençoado, que a palavra venha encontrar seus corações, que vocês estejam com seus corações como terra fértil, como essa árvore aqui, ó, que é plantada junto ao rio. Né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, as famílias de vocês. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Queridos, esse louvor é um louvor de comunhão, um louvor antigo, né? Mas um louvor de comunhão, um louvor que é para você profetizar na vida do seu irmão. É aquele louvor que você não só adora a Deus, né? Porque no louvor nós adoramos o Senhor, mas nós profetizamos na vida do nosso irmão. Que você possa profetizar na sua casa, aí com a sua família, com seus filhos, com seu marido, esposa, né? Que em nome de Jesus, faça desse louvor uma oração, uma verdade na sua vida, porque eu creio que Deus vai ministrar o seu coração já através desse louvor. Se conectou. Problemas técnicos, irmãos. Eu acho que quando você mexer, você desconectou. Pode ser. Aqui, ó. Conectado. Volta lá nele. Abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar.
profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca da tua família, isso, meu irmão. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Nunca Queridos, eu declaro em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, nenhum mal vai chegar na tua tenda, nenhum mal vai te atingir, porque você é coberto pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Eu profetizo em nome de Jesus, te alcançará, não vai alcançar. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus, te louvamos, Pai, te adoramos, Pai, profetizamos que nenhum mal chegará sobre a nossa casa, Pai, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja, sobre o nosso ministério, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque nós confiamos no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, o nosso coração está diante do teu altar. Abençoa, Deus, cada família, Senhor Deus. Se tem alguém enfermo, se tem alguém com medo, se tem alguém apavorado, se tem alguém assustado, Senhor Deus, alcança, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, o Consolador, possa invadir as casas, Deus, os corações, as mentes, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Deus, enchendo da tua alegria, Pai, enchendo da tua virtude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero deixar para vocês que sempre valerá a pena servir ao Senhor. Amém. Não importa como, não importa as circunstâncias, mas sempre valerá a pena confiar no Senhor, ter a nossa esperança no Senhor e esperar no Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Tchau. Amém, meus irmãos. Eu quero, no final nós vamos fazer aqui no nosso momento de oração, mas eu quero já passar para os irmãos aqui, falar para os irmãos sobre a nossa fidelidade, né? A nossa fidelidade em ser fiel com o Senhor, porque eu creio que Ele é fiel conosco em todas as circunstâncias, né? A Bíblia fala que mesmo se nós formos infiéis, Ele
permanece fiel, porque ele não nega a si mesmo, né? A fidelidade é a essência de Deus. Então aquele, irmãos, que é fiel para conosco, nós retribuímos também com fidelidade. Seja fiel, meu querido, seja fiel na palavra, seja fiel na oração, seja fiel na busca, seja fiel com seus irmãos, seja fiel um coração doador e seja fiel também, meus queridos, nos seus dízimos e nas suas ofertas também. Permaneça fiel, mesmo em momento difícil, em momento de pandemia, em momento que nós estamos confinados. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E sobre o muito será colocado. Muitas vezes nós queremos já estar no muito, né? Reclamamos aquilo que nós ganhamos, reclamamos do nosso salário, reclamamos, né? Muitas vezes até desprezamos o nosso salário. Nossa, é tão pouco, nossa, essa mixaria, né? Às vezes reclamamos, né? E quando nós somos fiéis e abençoamos aquilo que nós ganhamos, né? E colocamos diante do altar do Senhor também, irmãos, o Senhor prospera o nosso caminho, a nossa vida. O que falta muitas vezes ao nosso coração é fé, é acreditar que verdadeiramente aquele que cuida de nós, aquele que cuida da sua igreja, que cuida do seu rebanho, o nosso pastor, que diz que nada não nos faltará, né? Que nós podemos ficar ali em verdes pastos, ali nas pastagens verdes, né? Como ovelha, como rebanho do Senhor. Que gostoso, irmãos, saber que tem um Deus cuidadoso. Então, irmãos, eu peço para você, irmãos, e esse não é um benefício para vir para a igreja. Eu estou falando que quando você é fiel, Deus é fiel contigo. Ou seja, isso é bênção na tua vida. Eu estou falando para que seja bênção na tua vida, irmãos. E assim, eu digo isso porque eu vivo isso. Então, irmão, viva isso. Viva a fidelidade, seja fiel nos seus dízimos também e nas suas ofertas. Querido, siga-nos nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, é muito importante para nós estar ali, principalmente nesses momentos de live, de transmissão, de culto ao vivo, né? Você está compartilhando, né? A gente sempre está colocando as nossas postagens dos cultos, né? E é muito importante você divulgar essas postagens, né? Está passando à frente, né? As pessoas ali, elas escrevem um momento de oração. E queridos, nós fizemos agora na terça-feira a nossa célula online só via Instagram, não tem Facebook, só via Instagram. E nós colocamos algumas pessoas para participarem, irmãos nossos da nossa igreja, irmãos, e foi maravilhoso, irmãos, foi uma delícia, foi muito gostoso, né? Ver os irmãos orando, compartilhando da palavra, né? Compartilhando daquilo que eles estão vivendo. Então, irmãos, porque aqui no culto ele acaba sendo um monólogo, né? E eu não tenho uma interação com vocês, né? Eu vejo aqui algumas mensagens, né? Mas eu não consigo ler todas, elas são interagir, elas são pequenininhas, né? Mas quando nós estamos ali na célula, é maravilhoso, irmãos, e foi muito bom olhar as pessoas, ver as pessoas, né? Ouvir aquilo que Deus tem ministrado ao coração dessas pessoas. Então, testemunhos maravilhosos. E eu digo para vocês, essa terça agora que vem, terça-feira, deixa eu ver o número para te falar. Dia 2, terça-feira, dia 2, nós vamos ter uma outra célula. E nessa célula tem um testemunho maravilhoso de alguém da nossa igreja. Maravilhoso. Não conta quem não vou contar, não vou nem contar nem quem é e nem o testemunho. Para todos estarem maravilhoso. Estejam online, que eu vou colocar a pessoa, a família, né? Não vou falar quem é, mas daquilo que Deus fez na vida deles. Incrível. Então, incrível. Irmãos, para vocês verem, dedo de Deus, mão de Deus, braço de Deus, corpo de Deus, presença de Deus, vocês vão ver nesse testemunho que a gente tem separado para você, terça-feira, dia 2, a partir das 20 horas, via Instagram. Amém? Fiquem lá conosco, irmãos. E o nosso endereço é Carvalho de Mendonça, 875
378. 378. Secretária boa, né? Obrigado, secretário. 378, não sei de onde eu tirei 375. 378. Carvalho Mendonça 378, na Vila Belmiro. Irmãos, pegou o canal 2, já virou à direita, você está ali próximo da nossa igreja. Ali tem notícias aí próximas que talvez a gente já retorne com uma capacidade reduzida, né? Os prefeitos já estão trabalhando para tirar o litoral, a Baixada Santista da área vermelha. E se for liberado, irmãos, nós estaremos lá no culto, celebrando ao Senhor ali com capacidade reduzida, obviamente, com todos os cuidados, mas nós estaremos ali adorando ao nosso Deus. Quando? Quinta-feira, às 20 horas e domingo, às 19h30. E você é o nosso convidado em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa palavra, vamos compartilhar a palavra. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Vou aqui controlando um pouco do horário, mas tá bom, o horário tá ótimo. Porque na última reunião a gente terminou tão rápido. Amém, meus queridos? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento, respondeu e disse-lhe: o que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar falando da tua palavra, Pai, ministrando, Pai, da tua verdade, Pai. Como é prazeroso, Senhor Deus, poder ler, Senhor Deus, poder ser ministrado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. É muito agradável, Senhor Deus. A tua palavra é como um bálsamo, Pai, ao nosso coração. A tua palavra, ela traz refrigério, a tua palavra traz renovo, Pai. Nós precisamos ouvir e necessitamos de ouvir a tua voz. Nos abençoa nessa noite, Pai. Traz algo diferente ao nosso coração. Que nós possamos ser ministrados, sim, pelo teu Espírito Santo, Pai, e que venha impactar poderosamente o nosso coração. Nós te agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Querido, meus irmãos, eu quero, diante dessa história aqui, é muito importante que nessa história, nesse cenário aqui, você faça parte dela. Você seja um personagem que pelo menos esteja ali para observar. Por que eu te digo isso? Porque é importante você, quando a gente medita na palavra do Senhor, o importante é você procurar viver esse texto da palavra do Senhor. Eu procuro viver, sabe? Eu procuro entrar na história, eu procuro fazer perguntas a respeito de tudo aquilo que poderia estar acontecendo, né? Aqueles homens estavam ali, os fariseus, os escribas, né? Ali as pessoas importantes vindo de todo lugar. Daí eu já começo a imaginar no meu pensamento assim, né? Jesus estando num lugar, né? Sentado, talvez atualmente num ginásio ou em algum lugar, ou numa praça, sentando, conversando, e aqueles homens começando
a chegar ali para observar o que Jesus falava. Uma coisa que eu sempre comento, eu sempre falo, irmãos, que o ministério de Jesus era ensinar. Jesus tinha, a prioridade dele era o ensino, era ministrar ali sobre o reino dos céus, né? Ele veio pregar. João Batista, ele prepara o caminho e Jesus já vem logo na sequência ali para dar ali uma pavimentada no caminho em ascensão ao reino dos céus, né? Para não deixar ali livre, né? O livre acesso ao reino dos céus, né? E assim, entre nesse cenário, começa a imaginar todo esse acontecimento, tudo isso que vinha acontecendo, né? E entrando ali, irmãos, nesse cenário, né? Eu fiquei pensando assim, o que seria ideal falar, né? O que Deus podia ministrar a respeito do meu coração, né? E Deus me falou, obviamente, isso aqui trata-se de um milagre, trata-se de uma cura, mas pensando para nós, talvez você não esteja doente, talvez você não esteja precisando de cura, ou talvez esteja precisando de cura você, talvez esteja precisando de cura alguém da sua família, algum amigo, algum conhecido, mas talvez esse não seja o seu problema. Mas para todos nós precisamos de algo. Nós temos algumas necessidades, né? E muitas delas, elas não estão na nossa mão. Nós não conseguimos resolver. E aquilo que nós não está no campo da nossa possibilidade, ele cai no campo da impossibilidade. Daí ele cai no campo onde Jesus pode resolver, onde Deus pode tomar uma providência, né? E é isso que eu quero falar com você nessa noite, né? Qual é o milagre de Jesus que você precisa? O que você precisa que Jesus faça na sua vida? Se você tivesse assim, soubesse que Jesus estava ali num lugar ensinando, que Jesus estava ali ministrando, que Jesus estava ali dando uma palavra, né? E tinha algumas pessoas assistindo, ó, você já está na história, já está dentro da história. O que você faria? Será que você falaria assim, ó, já sei, eu sei quem pode trazer um milagre para a minha vida, é Jesus, eu vou lá falar com Ele. Eu vou lá que eu quero ter um encontro com Ele. Irmãos, e quando nós olhamos essa história, qual era a principal necessidade desse homem que estava enfermo? Irmãos, era ficar curado. Ele estava em busca da cura, irmãos. E quantas pessoas agora, hoje, não estão em busca da cura de alguma coisa? Ou cura física, de alguma enfermidade, cura da alma, nas suas emoções, cura na sua vida financeira, né? Cura dentro da família, da casa, cura nos relacionamentos. As pessoas precisam ser curadas, independente de qual cura você precisa, né? Eu sei, irmãos, eu tenho convicção aonde você pode encontrar, eu tenho convicção aonde você pode achar, e a palavra do Senhor, irmãos, ministrando ao nosso coração, olhando esse texto, eu olho aqui que no verso 17, a gente já tem exatamente a resposta para essa pergunta. Aonde eu encontro essa cura? O maior milagre que você precisa é aquilo que você sabe. Aonde você vai buscar, onde nós temos a resposta, é na palavra do Senhor, naquilo que Jesus fala no nosso coração. E Jesus, irmãos, ele fala assim, a palavra do Senhor diz aí no verso 17, lá no finalzinho, que a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, a virtude da cura, irmãos, muitas vezes nós estamos buscando em alguém, em coisas, em remédios, em hospitais. Às vezes você tem um problema, seja do que for, uma depressão, medo, pânico, e a gente está confiando, eu não posso ficar sem o remédio. Irmãos, não estou falando que você não tem que tomar remédio e nem que você não precisa buscar o médico. Busque o médico, tome o remédio, mas confie que Deus pode te curar. Siga todos os procedimentos da medicina, todos, e não falte nenhum, e seja prudente com todos eles. Mas o que eu quero dizer? Que a virtude, irmãos, da cura, ela está no Senhor. A virtude, o poder de curar, ele sempre vai estar em Cristo Jesus. E muitas vezes, irmãos, a cura, irmãos, ela precisa acontecer primeiro na minha mente, para então ela descer ao meu coração. Preciso curar o meu relacionamento, preciso curar algumas feridas abertas do passado, eu preciso acertar a minha vida com alguém, eu preciso perdoar, eu preciso estreitar nos relacionamentos,
eu preciso de uma cura na minha vida financeira, eu preciso de uma cura, irmãos. Todo e qualquer tipo de cura, todo e qualquer tipo de milagre sempre estará no poder das mãos do nosso Deus. Nada, irmãos, não existe algo impossível para Deus. Aquilo que você acha impossível é possível para Deus. Aquilo que você acha que não dá, é exatamente aí que Deus quer operar. E sempre, irmãos, você vai enfrentar alguma dificuldade. Mas para que a cura ela aconteça, irmãos, nós precisamos estar num lugar especial. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. E onde você acha que é o lugar certo, na hora certa? Irmãos, o lugar certo, na hora certa, é na presença do Senhor. Daí você deve pensar assim, não estou indo para a igreja. Independente de você estar na igreja ou não estar na igreja, você é a igreja, você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Você é filho, você conquistou uma salvação, você é filho, irmão, você é co-herdeiro do reino de Deus em Cristo Jesus. E se você é co-herdeiro do reino de Deus em Cristo Jesus, você ali, o nosso intercessor, o Espírito Santo que leva as nossas orações ao nosso advogado Jesus Cristo, aquele que nos defende, que executa, que realiza os milagres, irmãos, é diante dele que nós devemos colocar as nossas causas, as nossas aflições, as nossas angústias, irmãos. É diante dele que nós devemos se achegar, é diante dele que nós devemos chorar, é diante dele que nós devemos clamar. E a palavra do Senhor diz que os homens transportaram um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo e entrar e colocar diante dele, colocar diante de Jesus. Pega a tua causa, pega a tua questão, pega o teu problema, pega aquilo que está te afligindo e coloca de uma vez diante do altar do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você: deixa lá e descansa o coração. Mas deixa lá e descansa o coração. Tira a ansiedade do teu coração. Afasta a ansiedade do teu coração, irmãos. Parece que nós somos ansiosos por natureza. Nós nascemos, saímos ali do ventre, pum, já saiu ansioso. Tinha que tomar uma madeira já de azepam, de Jesusepam lá para resolver. Parece que nós somos já ansiosos por natureza. A gente tem ansiedade por tudo quanto é coisa, irmãos. Eu digo para vocês até, parece que quando vai começar o culto aqui, a Glória e a Vitória me perturba, porque eu fico aqui, já pôs o negócio, já pôs a câmera, já pôs a luz, é ansiedade também, irmãos. Mas a gente precisa tratar o nosso coração na nossa ansiedade, não deixar isso nos contaminar, a gente saber que Deus está cuidando, e quando a gente coloca algo diante do altar do Senhor, é Ele que vai estar cuidando, é Ele que vai estar tomando providência, é Ele que vai estar à frente de todas as coisas, é Ele que vai estar à frente das nossas lutas e da nossa batalha. E muitas vezes a gente não acredita, a gente deixa diante do altar do Senhor, daqui a pouco a gente pega de novo e tenta resolver, não consegue. Deixa eu devolver aqui para Jesus. E Jesus parece que é aquele que, se não resolver no nosso tempo, a gente devolve para Ele. A gente não espera o tempo de Deus. E nós devemos, irmãos, esperar o tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas, né? Eu estava esses dias andando na rua, né? E eu estava vendo as pessoas. Daí eu fui num lugar, eu fui numa empresa, né? E na hora de cumprimentar, né? A gente dá aquele cumprimento assim com o cotovelo. Daí a pessoa falou para mim assim: a gente não pode nem dar a mão, né? Que triste isso, né? A gente não pode nem apertar as mãos. Assim, aperta e depois a gente... Mas a prudência diz que a gente não pode nem apertar as mãos. Que triste isso. É muito triste, irmãos. A gente não poder fazer isso. Não pode nem dar um abraço em alguém. É muito triste, irmãos. Mas vai chegar o tempo, irmãos, que será o tempo de abraçar. O pastor Nilton fala que nós vamos fazer o culto do abraço. Irmãos, que maravilhoso. Vai chegar um tempo que é de abraçar. E a Bíblia fala assim que há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar e há tempo para se afastar de abraçar. Meu, que interessante. Parece que a gente vive Eclesiastes agora, que foi escrito
há 3.000 anos atrás e a gente está vivendo agora. Irmãos, é incrível, né? E quando a gente volta para nossa história aqui, a gente acredita que para que a cura realmente aconteça, irmãos, nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos ter pessoas, irmãos, do nosso lado, pessoas que intercedam por nós, pessoas que nos socorram, pessoas que nos deem palavra de ânimo, pessoas que nos deem palavra de esperança, né? Pessoas que realmente nos motivem, porque, irmãos, muitas vezes realmente é difícil. O ser humano, ele foi criado para viver na coletividade. E agora, irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que estão em casa sozinhas, que estão em casa até sem se comunicar com outras pessoas. Vocês imaginem só uma pessoa em isolamento, ficando isolada, né? Passando por dificuldade. Nós vimos aí esses dias, né? O Veni foi até para São Paulo, o irmão dele que é médico, né? Tá com Covid, tem que ficar isolado da família, né? É uma coisa muito triste, irmãos. E imagina, você doente e ainda tendo que ficar isolado, né? Isolado só falando por uma porta, né? Pegando talvez um alimento ali pela beiradinha na porta. Você não pode ter nenhum contato com essas pessoas. E esse tipo de isolamento para que é? Para preservar a vida, irmãos. Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas que cuidam de nós, como é bom ter pessoas que pensam em nós no dia a dia. Tem alguns irmãos que eu falo, que eu converso, irmãos, é muito bom ouvir a voz, é muito bom a gente saber que estão bem, é muito bom saber que estão cuidados, é muito bom saber que eles estão sendo alimentados pela palavra do Senhor, é muito bom saber que eles estão fazendo suas devocionais, é muito bom saber que eles estão orando, irmãos, e é muito bom saber que estão intercedendo uns pelos outros, né? Minha irmã aqui, a irmã Cleide, pegou e falou assim: pastor, me mande aqui as pessoas aqui, mande no meu WhatsApp as pessoas que precisam de oração, a sua relação de oração. Eu peguei e mandei para ela a relação de oração. Irmãos, como é bom saber que tem pessoas que intercedem por nós, que intercedem pela nossa vida, que intercede pela igreja, que intercede pelo ministério, que intercede. Irmãos, tem pessoas que estão internadas, que não estão sabendo, mas elas estão recebendo as nossas orações, elas estão recebendo as nossas intercessões. Como é bom, irmãos, ter pessoas assim. E aqui, irmãos, tinha esses amigos, né? Esses 4 camaradas aí que resolveram tomar uma atitude, irmãos, para driblar ali a multidão e colocar o enfermo diante de Jesus. Irmãos, olha só, a Bíblia não fala que em nenhum momento algum deles falou assim: não vai dar certo, não quero, não, pode dar problema. Ele já é paralítico, irmãos, e ainda vai cair do telhado, ele vai ficar tetraplégico. Talvez se tivesse alguém sem esperança, fala assim: você é louco, ele pode cair do telhado, ele pode quebrar o pescoço, ele não tem nem como se amparar, né? Isso pode agravar a enfermidade dele, irmão. Mas a esperança, ela não diz isso. A esperança, irmãos, ela não nos torna um inconsequente, mas ela nos dá ousadia, para tomar atitude, nos dá ousadia para ir em frente, ela nos alimenta de coragem, ela reforça a nossa fé. Irmãos, eu imagino aqueles homens pensando, falando assim, ó, a cura está ali dentro daquela casa, mas tem muita gente cercando, a gente não vai conseguir passar no meio dessa multidão, que Jesus está ali ensinando aquele povo. Esse ginásio está fechado, esse lugar está lacrado, imagina, tem segurança para tudo quanto é lado, né? Ninguém deixa entrar. Irmãos, muitas vezes, até se vocês forem olhar nas curas de Jesus, até os discípulos falam assim: não, calma aí, não chega perto do mestre. Irmãos, era uma dificuldade chegar muitas vezes perto de Jesus. E o gesto desses homens, irmãos, foram um gesto realmente de ousadia. Eles não mediram muitas vezes, talvez, aquilo que pudesse acontecer de errado. Eles não firmaram no lado errado, mas sim naquilo que poderia acontecer de bom. Eles tinham convicção no coração, irmãos. Muitas vezes isso nos falta, né? Está convicto daquilo que Jesus vai fazer. Imagina, eu até imagino, vou mais além, irmãos. Talvez eu imagino que eles pensassem assim: Jesus cura, não cura? Cura. Se ele cair de cabeça lá embaixo, quebrar o pescoço, fica tranquilo, vai estar na frente de Jesus, Jesus cura até o pescoço.
Irmãos, eles tinham tanta convicção que assim, que Jesus não é aquele que vai curar pela metade. Eu não imagino que aquele homem ia sair de lá, ele está entrando lá numa maca e vai sair de cadeira de roda. Ele está entrando de maca e vai sair com o braço enfaixado. Ele está entrando de maca e vai sair com a cabeça quebrada. Irmãos, Jesus quando cura, ele cura por inteiro. Jesus quando cura, quando faz o milagre dele é completo. Jesus faz uma cura completa, irmãos, na nossa vida. Jesus faz um milagre por completo, irmãos. Em nome de Jesus, se aquele homem lá caísse morto, irmãos, morto ali, Jesus ressuscitava ele, né? A Thaís até colocou ressuscita. Se ele caísse morto ali, Jesus faria o milagre da ressuscitação ali. Eu creio, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter exatamente essa atitude. Ousadia, irmãos. Nós precisamos ter atitude de fé, atitude de coragem, irmãos. Precisamos ser corajosos. E muitas vezes nós não somos corajosos, irmãos. Muitas vezes o medo, ele nos para. O medo nos impede de avançar. O medo, ele não nos deixa chegar próximo ao Senhor com confiança. A gente muitas vezes não acredita, irmãos. E ali, irmãos, olha só, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vendo a fé daqueles homens, né? No verso 20 diz assim: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Então, irmãos, olha só. Olhando para aquele gesto de fé, gesto que realmente aquelas pessoas, aquela atitude daqueles homens, Jesus, sabendo do que passava no coração dos escribas, dos fariseus, ele toma uma outra atitude. Ele toma uma atitude de falar que os pecados estão perdoados, né? Muitas vezes, irmãos, Jesus, ele trata o nosso pecado como enfermidade. Aquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, agride muito mais o coração de Deus do que a tua enfermidade. Jesus, irmãos, eu vou colocar isso entre aspas, para não parecer que Jesus não está nem aí para as coisas. Jesus, irmãos, ele não está preocupado, isso está entre aspas, viu? Jesus não está tão preocupado com a tua enfermidade. O que vai te separar dele é o pecado. O que realmente machuca o coração de Deus é o pecado. A enfermidade para o Senhor, com enfermidade ou sem enfermidade, você entra no céu. Mas o pecado separa o homem de Deus. Olha só a diferença. Aquilo que realmente preocupa o Senhor, aquilo que dói no coração do Senhor, aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus é o pecado. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas. Eu quero me achegar diante de Deus com um coração querendo a cura, mas com um coração pecaminoso. Eu preciso de uma cura completa. E a cura começa pelo meu coração. Muitas vezes eu quero a cura, mas eu não tenho um coração arrependido. Eu quero cura, mas não tenho um coração quebrantado. Eu quero cura, mas eu não quero voltar e me converter dos meus maus caminhos. Eu quero cura, mas eu não quero deixar as obras pecaminosas que eu faço. O que eu quero verdadeiramente? Será que eu só quero algo de Jesus ou eu quero Jesus verdadeiramente? Será que eu quero as bênçãos do Senhor, do meu Deus, ou eu quero Deus verdadeiramente? Irmãos, eu preciso começar a escolher Deus. Eu preciso começar a escolher Jesus. Eu preciso começar a escolher Deus para controlar a minha vida. E olha só, em meio a tudo isso, a palavra do Senhor diz assim: e vendo-lhes a fé, Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. E pecados perdoados, irmãos, é livre acesso ao céu e à eternidade. Pecados perdoados, irmãos, é coração limpo, é liberdade, é estar liberto, irmãos. E muitas vezes você está procurando a cura. E aqueles homens ali começaram a questionar: quem é esse homem para perdoar o pecado, se não é só Deus? Só Deus que pode perdoar pecado. Só Deus que pode perdoar pecado. Irmãos, Jesus, ele não estava pensando nessa cura apenas. Curar para ele seria muito simples, mas o arrependimento do pecado seria uma necessidade, é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade do ser humano. A gente precisa decidir
Se a gente quer curar verdadeiramente o nosso coração ou quer continuar ainda em pecado. Porque o teu corpo pode estar são, mas a tua alma está doente. Teu corpo pode estar curado, mas teu coração está enfermo. Porque está cheio de pecado, está cheio de imundícia, está cheio de coisa ruim, está cheio de algo que precisa ser tratado. E muitas vezes eu não quero tratar. Tratar dá trabalho, irmãos. Arrancar aquilo porque o pecado, irmãos, o pecado vicia. O pecado ele fica ali, irmãos, tomando conta do coração e ele não sai, ele te escraviza. Pessoas são escravas do pecado. A preocupação de Jesus era exatamente com isso, com o pecado. E o que era mais fácil para Jesus? E Jesus conhecendo os seus pensamentos. Jesus conhece, irmãos. Muitas vezes a gente pensa e acha que pode escolher, pode acreditar que a gente está enganando a Deus, que a gente está enganando o Senhor. Aqueles homens em nenhum momento, irmãos, poderia acreditar que estava enganando o Senhor, nem de um lado e nem de outro, porque quando aqueles homens desceram, o Senhor, conhecendo o seu coração, conhecendo a sua fé, eles viram que aqueles homens ali estavam com o coração puro diante dele. Estavam buscando a cura sim, mas seu coração estava quebrantado. Eles tinham convicção que Jesus poderia fazer qualquer coisa por eles. E quando os fariseus eles não estavam preocupados nisso, eles estavam preocupados em causar dúvida. Então se eu quero, irmãos, uma cura, se eu quero uma libertação, se eu quero os meus pecados perdoados, eu preciso sim que o meu coração esteja curado, liberto, sarado, para que Deus possa fazer o milagre. Irmãos, muitas vezes Deus não faz o milagre, Deus não executa o milagre, porque em primeiro lugar, Ele quer um coração limpo, mãos limpas e um coração puro, um coração verdadeiro na presença dEle. Muitas vezes Deus não executa, irmãos, muitas coisas na nossa vida, porque nós não estamos preparados para um próximo nível, nós não estamos preparados para dar um passo à frente. Muitas vezes, quer um exemplo, irmãos? Muitas pessoas não estão preparadas para ter um salário não estão preparadas para ter um salário melhor, porque não sabem administrar o salário que tem. Como é que Deus vai dar algo mais, se você não sabe administrar o que tem? Como é que Deus pode entregar um filho a um casal, se não sabe ser um casal? Como é que Deus pode, muitas vezes, irmãos, fazer um milagre na sua casa, na sua família, trazer os seus filhos para o Senhor, sua filha, seu filho, se você não é um exemplo de pai e de mãe? Como é que Deus vai fazer isso? Irmãos, se o pecado ele não for tratado, se o pecado não for curado, Deus não vai te levar um nível para frente, Deus não vai te colocar em um outro nível, Deus não vai te levar ao próximo passo. E a gente quer sempre mais, eu quero mais, Senhor, mas você precisa querer mais do Senhor, para que Deus cuide de você, para que Deus trate de você. Talvez, irmãos, aí onde você está, é o tratar de Deus, é a escola que Deus quis te colocar. Se você foi reprovado nessa lição, você vai continuar nessa lição. Se você for reprovado nessa prova, você vai continuar nessa prova. Você precisa ser aprovado. E muitas vezes eu não estou sendo aprovado. E se eu não estou sendo aprovado, irmãos, eu preciso rever aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso rever verdadeiramente, porque Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece o meu coração. Não adianta eu contar a história que for, não adianta as palavras serem bonitas, não adianta, irmãos, até as atitudes serem bonitas, se o coração ele está no meio do pecado, ele está no meio do erro, ele está no meio do engano, ele precisa ser tratado, e ele está sofrendo, porque aqueles homens ali, Jesus fala assim: o que vocês estão arrazoando? O que vocês estão se questionando aí no seu coração? O que vocês estão questionando aí no seu coração? E muitas vezes a gente questiona mesmo isso no nosso coração, lá no nosso íntimo, a gente questiona algumas coisas, a gente pergunta algumas coisas. Irmãos, e todos esses questionamentos Jesus vê, Jesus ouve, porque Ele vai no mais profundo do nosso coração. Ele conhece cada cantinho do nosso coração, até aquilo lá que está bem escondidinho, aquilo que ninguém sabe, Jesus sabe, aquilo que ninguém conhece, Jesus conhece. E Ele fala assim para aqueles homens assim: o que é mais fácil?
O que é mais fácil aí, dizer que os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? O que eu quero dizer para você com isso, irmãos, é que não existe impossibilidade para o Senhor. Não tem para Jesus o que é mais fácil e o que é mais difícil. Às vezes a gente coloca impossibilidades para o Senhor, né? Já viu falar assim? Aquele lá não tem jeito. A gente fala isso. Meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, isso é impossível, isso não dá, esse não tem jeito, esse vai ser difícil, meu marido não tem, aquele lá não tem jeito, minha mulher, pelo amor de Deus, não tem jeito. A gente fala isso, porque a palavra do Senhor diz, o que é mais fácil? E a gente julga o que é mais fácil e o que é mais difícil. Irmãos, não há impossibilidade para o Senhor. Deus é um Deus do impossível. A esse homem aí que tu acha que é carrancudo, que é difícil, que não dá, que não deu até agora, que é impossível. Se teu filho está na rua, se teu filho está na bebedeira, se teu filho está nas drogas, se teu filho está se desviando, se teu filho está no mau caminho, se teu filho está na prostituição, se está fazendo qualquer coisa de errado, digo para você, não há impossível para o Senhor. Mantenha-se a posição, fica firme, leva ele diante do altar do Senhor, coloca ele na presença do Senhor, que eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre, Deus vai executar o milagre para a glória e louvor do nome dele. O nome do Senhor será glorificado através da vida do teu filho, através da vida da tua família, de tudo aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Deus é um Deus que honra, meus queridos. E muitas vezes a gente fala assim, não tem jeito, tá difícil. Irmãos, é exatamente aí que Deus quer operar. Deus quer mostrar o seu poder na dificuldade. Deus quer mostrar o seu poder na adversidade. Deus quer mostrar o seu poder em meio ao caos. Porque quando tudo está bem, parece que a gente não precisa do Senhor. A gente sabe tocar a vida sozinho. Mas no meio do caos a gente clama. No meio do caos a gente chama. No meio do caos a gente fala, vem Senhor, vem no meu socorro. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer vir ao nosso socorro. Ele conhece o nosso coração e a nossa dificuldade. Ele fala assim, então, o que é mais fácil? Dizer que os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aqui ele fala assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Perdoa os pecados e depois cura. Não é cura e depois perdoa os pecados. Perdoa os pecados e depois cura. Perdoa os pecados e depois cura. Agora ele cura. Agora ele fala assim, agora você pega, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. É momento, irmãos, se o teu coração está limpo, está livre, levanta, toma a tua cama e anda. Anda com ousadia. Anda sabendo que Deus é um Deus de milagre e que não há impossível para o Senhor. A gente precisa acreditar, meus queridos, qual é a nossa verdadeira motivação. O que nos motiva? Jesus precisa ser a nossa motivação. Porque depois de tudo que aconteceu, a palavra do Senhor diz que eles ficaram cheios de temor. Temor, irmãos, é aquilo que nós sentimos pela autoridade do nosso Deus. É o respeito maior, não é o medo, irmãos. É aquele sentimento pela autoridade do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa ousadia, com essa alegria, ter amigos que nos conduzam a nossa vida para Jesus. Cuidado com quem você anda. Eu sempre falo isso. Cuidado aquele que você ouve. Nós temos que ter um coração também perdoador. Nosso coração, irmãos, ele é duro como uma pedra. Duro. Nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar. E você precisa ter um coração perdoador.
Um coração que reconhece, principalmente você que é cristão. E muitas vezes, sabe o que a gente quer? A gente quer comparar o nosso coração com alguém do mundo. Esquece, irmãos, a sua atitude tem que ser diferente daquele que é do mundo. A sua atitude não pode ser a mesma das pessoas que você conhece aí fora. Nós precisamos ter a atitude de Cristo. E Cristo é aquele que tem um coração perdoador. Ele não sabia, irmãos, talvez, ele não é que ele não sabia, Jesus sabe de todas as coisas. Ele não quis levar em consideração o tamanho do pecado, ou seja, não há pecado que ele não perdoe. E se não há pecado que ele não perdoe e todos os teus pecados foram perdoados, você precisa ser um perdoador também. Deixa de ser carrancudo, deixa de ser coração duro, deixa de ser uma pessoa difícil e tenha um coração perdoador. Tenha o temor do Senhor, porque aquele que não perdoa não herdará o reino dos céus, não tem entrada no reino de Deus. E talvez, irmãos, em meio a tudo isso, a nossa maior enfermidade ela seja o pecado. Irmãos, em meio a toda essa cura que nós precisamos, a nossa cura ela tem que ser pelo pecado. Temos que ter temor ao Senhor, irmãos. A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria precisa tomar conta do nosso coração e o temor de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Que nós possamos refletir nessa palavra, irmãos, sabendo, tendo convicção que o nosso coração ele precisa ser curado. Então, se você tem que perdoar, perdoe. Porque o Senhor, ele não mensura pecado, ele perdoa. Ele não quer saber aquilo que o homem fez, ele quer perdoar. E quando ele perdoa, irmãos, ele não se lembra mais. Deus não tem amnésia, irmãos, ele não quer se lembrar. Ele não quer levar em consideração aquilo que você fez, porque ele te ama. Aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela é suficiente para cobrir todos os pecados. Que Jesus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar. E eu vou aproveitar essa oração também para orar pelo pai da Edneia, pelo pai da Milene, seu Henrique, oração pela família da Ivete, oração pela família da Berenice, pelo Humberto, o médico irmão do Vene, né? Pela Jurema, pelo Márcio, pela Joelma, pelo Caio, que é amigo do André, trabalhou com ele no Bradesco, que também está com Covid. Irmãos, que em nome de Jesus, Deus possa entrar com providência na vida dessas pessoas que estão enfermas. E nós devemos nos alegrar com aqueles que foram curados. Porque nós temos aqui irmãos que foram curados. Nós temos que orar também pela família. A Ivanilha também tem uma pessoa uma família, né, que nós precisamos também orar. Que em nome de Jesus, né, Deus possa trazer um milagre para a glória e louvor do nome dele. Feche teus olhos aí no teu lar, vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, nós queremos te louvar, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus da cura, Pai, que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos para perdoar os pecados e para curar. Nós queremos colocar diante da tua presença, Pai, essas vidas que nós citamos aqui, o pai da Milene, o pai da Edneia, Pai, pessoas, o Humberto, o irmão do Vene, Pai, a Jurema, o Márcio, Joelma, o Caio, são pessoas que estão sofrendo, Senhor Deus, famílias que perderam seus entes queridos, Pai, família da Ivete, a família da Berenice, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor é o Jeová Rafá, Pai, é o Deus da cura, Pai, é o Senhor que vai determinar, Pai, o tempo de cura, Pai, não há impossível para o Senhor, Pai, uma só palavra que o Senhor determinar, a cura estará sobre essas vidas, Pai, pelo poder que há no teu nome. Entra com providência, Pai, realiza um milagre, Pai, perdoa, Pai, os pecados, Pai, dessas vidas, Pai, para que eles possam viver a tua cura verdadeiramente, que haja arrependimento, Pai, e que eles possam provar, Senhor Deus, da tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu abençoo, Pai, a vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós já estamos terminando, mas teve uma coisa que esses dias, deixa eu compartilhar com os irmãos, e eu estava pensando ali sobre o texto de Jó, né? Estava lendo e pensando, meditando no texto de Jó. E o texto de Jó, ele é interessante, já vou pregar de novo. O texto de Jó é interessante, né? Que o diabo, ele vai lá, né? E pega autorização de Deus, né? Para tocar no corpo de Jó, mas não tocar na vida. Eu estava comentando com a Glaucia esses dias, né? Que, assim, as crianças, elas não sofrem, né? Com o vírus, né? Com o coronavírus. Podem até ter uma criança aqui, uma ali, mas na sua maioria não toca. Eu imagino Deus na sua soberania. Ele fala assim, vírus, você vai atingir uma população, mas não toca nos pequeninos. Que coisa linda, né? Não toca nos pequeninos, não toca. A gente vê criança andando sem máscara, andando na rua, andando de... Falo, meu Deus do céu, né? Deus é maravilhoso. Então Deus ordena, Deus libera. Aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Aquilo que Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Amém, meus queridos? Vamos colocar aí uma... Será que vamos colocar uma musiquinha? Vamos tentar. Vamos tentar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por esse tempo. Não percam. Terça-feira, tá ligado? Terça-feira, na célula, uma célula especial. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite. Estelinha, um beijo aí na família. Amo vocês. Bom, vem aqui, mulher, rapidinho. Olha, tá bonita. Parece que a gente tá saindo pra passear, né?